Também Então, quero entrou. dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente a Ana Maria, que está aqui hoje, que nos dá muito prazer a presença dela, ao professor Esdras, né, que nós agradecemos profundamente, e quero dizer a todos que eu estou falando aqui hoje em nome da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia. Eu sou a atual presidente, para quem não me conhece, sou Cristina Neder, e nós temos uma honra enorme de ter o professor Esdras conosco mais uma vez. Né? O professor Esdras ele vai estar gravando esse nosso evento de hoje, e eu vou apresentar então para vocês o professor Dr. Esdras Guerreiro de Vasconcelos. Ele tem graduação e doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha. Ele é pós-doutorado e ex-pesquisador assistente do Instituto Alemão para o Avanço da Ciência, Max Planck. Ele é professor sênior de pós-graduação em Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Ele é professor de pós-graduação em Psicossomática e Psicologia Clínica da PUC do ano 2000 ao ano de 2010. Ele é professor de Psicologia Médica da Unimes, né, desde 2002, é diretor científico do Instituto Paulista de Estresse, Psicossomática e Psiconeuroendócrino-Imunologia e é também membro da Academia Paulista de Psicologia, atuando na cadeira número 10. Então, é uma satisfação imensa, professor, tê-lo aqui hoje e a todos vocês também que vieram aqui prestigiar e aprender com o professor Esdras. Aproveitem ao máximo. Um abraço. E eu passo a palavra, então, ao professor Esdras. Cristina, muito obrigado por essa pomposa apresentação. Você leu todo o mini currículo, era apenas para pegar dele algumas referências, só para uma apresentação, mas você leu tudo. Faço uma pequena retificação que talvez, quando enviei, não esteja claro. Eu fui professor da Unimes. Então, aí consta que eu fui professor, aí consta, ou seja, a correção eu fui professor da Unimes, não me lembro mais o ano, mas está aí, e da 2002. PUC, 2002. Isso. E da PUC durante 10 anos, com este ícone da psicologia no Brasil, que é a professora Matilde Neder. Daqui, nesta sala, temos você, que é a sobrinha direta da professora Matilde Neder, temos a Tati, que é da segunda geração, e temos a Teresa Napp, que fez doutorado com a doutora Matilde. Muito belos tempos de PUC, não, Teresa? Que delícia, eu fui sua aluna há 5 anos. Pois é, exato. Que Muito delícia. bem, ok. Eu vou começar. Muito bom. Mas antes, uma palavra a todos vocês. É uma pena que esse sistema, que é muito bom para para realizar um encontro, não seja possível fazê-lo com o vídeo. Na hora que eu começar a projetar os slides, vocês não irão, nem sei, acho que nem chegam a me ver mais, apenas os slides. E eu não vejo vocês, mas estejam à vontade para interromper a apresentação a qualquer momento e colocar a pergunta que desejarem, ou se algo também não estiver claro, podem colocar sem problema algum, porque este encontro, ainda mais que estamos quase que somente entre psicólogos,
é um encontro onde conversamos entre nós, é uma roda de bate-papo nesse sentido, não é? E vocês podem colocar aquilo que não tiver claro, o que desejam. Eu sei que tem também alguns que estão iniciando na psicologia agora, e pode ser que alguma coisa não esteja claro nessa apresentação. Eu quero fazer primeiramente passar para vocês algumas informações. Uma é o convite para que vocês leiam o boletim da Academia Paulista de Psicologia, que é a revista mais antiga de psicologia no Brasil. Ela tem 43 anos e o acesso é através desse link que está aqui, né? www.academia Paulista, não é Paulista de Psicologia, só Academia Paulista Psicologia.org.br/publicações boletim. Esta é uma revista que não tem uma linha específica, ela é aberta a todas as linhas da psicologia, e se vocês tiverem artigos, trabalhos, pesquisas e queiram publicar, podem entrar em contato através desse site com o boletim, e nós teremos imenso prazer em receber o seu artigo, o seu trabalho, para publicar na revista, né? Como disse antes, é um local muito representativo para a psicologia. A outra coisa é que em março, agora no mês de março, deixa eu ver se eu tiro aqui. Agora no mês de março, nós vamos oferecer um workshop, um curso na Academia Paulista de Psicologia, sobre burnout conjugal. Vão participar deles a Larissa Silva, a Cláudia Lopes, a professora Ana Cristina Limões de França e eu. A data ainda está para ser revelada. Creio que amanhã nós iremos, numa reunião da diretoria, nós iremos então ter a data definitiva e podemos depois fazer a publicação dessa data e deste workshop. Aqueles que estiverem interessados em fazer esse curso, tem aí embaixo o meu e-mail, que é esdras@intersciencias.com.br. Então, todos estão convidados. Também convido vocês para o 9º Congresso Brasileiro de Estresse, que é presencial. Esse é um congresso sobre o tema estresse, vinculado ao estresse, organizado pela grande professora Marilda Lippe, e ela faz esse congresso em Campinas, será em setembro, 18 a 20 de setembro. Vocês podem entrar no site que está aqui embaixo, www.stresscongresso.com.br. Aqui tem o telefone dela também, do congresso, e até mesmo apresentar trabalhos que vocês queiram escrever neste congresso. É um ótimo congresso que eu recomendo com prazer. E agora quero fazer divulgação de um livro que saiu agora há pouco, em 2025, no Brasil, que foi escrito pelo professor Marcos Zanetti e pela professora Carla Tadei. O professor Marcos Zanetti é professor da Faculdade Sírio-Libanês e colaborador do Ambulatório de Depressão Resistente ao Tratamento, Autolesão e Suicidalidade do Hospital das Clínicas, da USP, da Faculdade de Medicina da USP. A professora Carla Tadei é professora associada e pesquisadora do Laboratório de Microbioma Humano do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, da USP. E eles escreveram um livro espetacular sobre um tema que pode ser para muitos de vocês uma grande surpresa. Um livro sobre o intestino como sendo o nosso segundo cérebro.
No livro, eles ressaltam a importância do intestino para a saúde mental e indicam que alterações no microbioma intestinal têm relação com, vejam, os transtornos que são apontados por eles estando relacionado com o intestino. TDAH, autismo, depressão, transtorno bipolar e doenças neurodegenerativas. Portanto, uma gama muito grande de temas que nós temos na clínica, na atividade clínica, né, e que são ou que tem essa relação com o sistema imunológico do intestino, porque o intestino contém cerca de 70% das células imunológicas do nosso corpo. Praticamente é a sede com maior representatividade no nosso corpo para o sistema imunológico, é o nosso intestino. Isso é realmente fantástico e com essas pesquisas muito bem conduzidas por eles. E vamos agora ao nosso tema, que é neurociência e psicoterapia, a segunda parte. Nós vamos falar de 2 temas centrais. O primeiro é sobre desejo, compulsão, dieta e controle do impulso. O segundo é um tema bastante associado, que é tristeza, alegria, felicidade e bipolaridade. Todos estes temas são temas que recorrentes e que surgem todo dia na nossa atividade clínica. Portanto, eu vou apresentá-los aqui um pouco, vou concentrar mais na questão da dieta e do controle dos elementos desencadeadores, não da dieta, do desejo, né? E o segundo, ele vai ser abordado de uma maneira mais sucinta, mas os 2 temas têm uma relação forte um com o outro. Eu queria perguntar para vocês e gostaria de ouvir de vocês, sem medo de não há uma resposta correta, mas me digam, por favor, por que as dietas fracassam? A cada hora surge uma nova dieta que também não dá certo, que também não satisfaz o desejo daqueles que praticam essa dieta. Vocês têm uma ideia por que elas fracassam? Gostaria de ouvir vocês agora. Por falta de autocontrole? Por causa da falta de autocontrole. Ok, muito bem, sim. Com certeza não está errado. Esdras eu considero também porque elas são muito restritivas, unilaterais, pode ter a compreensão de como se fosse um castigo, e quando você passa de 8 a 80, acaba perdendo tudo que você já fez. Não é uma transformação, não é assim algo que você vai fazendo aos poucos e se transformando. Entendo, sim, ótimo, muito bem. Portanto, a gente já entra de cara na dieta e não há um aprendizado passo a passo. É isso, Tereza? Sim, Esdras, não há um aprendizado e também não é visto, às vezes, né? Não é visto como algo muito gostoso por ser restritivo, obrigatório. Sabe? Punição, você não pode, você não pode, você não pode. Exatamente isso. Muito bom, ótimo, Tereza. Mas alguém gostaria de colocar a sua impressão por que as dietas fracassam? Eu acredito, boa noite, professor. Eu acredito que também é questão de fatores psicológicos, né? A alimentação muitas vezes está ligada às nossas emoções, como o estresse, a tristeza e até mesmo o tédio, né? Podem levar a gente à compulsão alimentar. Então, faz com que a pessoa fracasse na sua dieta. Com certeza, com certeza. Quem está falando é a
Andréa. Andréa, sim, ótimo, muito bem, Andréa. Com certeza esses fatores estão presentes. Esdras, Sim, eu acho que as dietas às vezes fracassam porque falta uma conscientização da fome. Às vezes a pessoa não come por fome em si. Até eu gosto de pensar assim, às vezes a gente tem fome de alguma coisa, de alguma outra coisa, seja de afeto, e aí às vezes a pessoa, vamos dizer, direciona sua fome para a comida orgânica, quando às sim. vezes, quando às vezes o desejo é outra coisa. Portanto, tem um papel substituto, né? Para Isso, dar isso. satisfação por outras coisas. Sim, claro, está muito bom, muito bem pontuado, Celisa. Sim, deixa eu ver. Adriana, acho que queria também colocar algo, é isso? Aqui aparece como se você estivesse falando, Adriana, mas nós não temos o seu áudio. Acho que o áudio da Adriana está bloqueado. Nós temos múltiplos fatores, né? Muitos, Emocionais, sociais, orgânicos, né? É multifatorial, né? Com certeza, e bastante complexo, né? Sim. Nem as ciências da nutrição, nem as ciências médicas, nem a psicologia tem uma resposta satisfatória ou um treinamento, uma terapia satisfatória, tanto que a obesidade no Brasil ela vem crescendo, né, assustadoramente, e nós não temos subsídios para isso. Existem milhares de dietas, mas não há nenhuma que tenha um efeito comprovado. Muito bem, essa questão da dieta é, como a Tereza disse, bastante complexo. Aliás, eu estava lendo num livro sobre alimentação quanto que esse tema é complexo, porque é associado a não só uma necessidade física, mas a sentimentos. A gente come porque está alegre, come porque está triste, não é? Se você tem um sentimento que precisa mais de segurança, por exemplo, alimentos que estão associados psicologicamente à segurança, como o leite, por exemplo, não é? Ou a gratificação para alguma coisa boa que você fez, que é o doce, não é? Também há alimentos que têm um certo fetiche. Se você pensar aqui na catuaba, né, no jiló, na pimenta, né, tem um certo fetiche aí ligado a esses alimentos. A maturidade, o chá é visto como um alimento de pessoas que têm maturidade. Ao poder, o café, o uísque, né, são bebidas associadas ao poder. A espiritualidade, o vinho, né? A uva é a libido. Né? E o que eu achei bastante interessante nesse livro é que os capitães de navios negreiros que traziam os escravos da África para o Brasil, eles, durante a travessia, não se alimentavam de carne porque eles não queriam ter a libido exacerbada e então serem seduzidos ou procurarem ter relações sexuais com as escravas. Então, era uma alimentação que era cortada do cardápio por conta desta questão do desejo
sexual. Né? E assim como alguns alimentos são associados à masculinidade, como café, pimenta, estas coisas, há outros ligados à feminilidade. Por exemplo, as comidas vegetarianas, as comidas veganas. Né? Então, há muito. É complexo isto, porque está associado a fatores sociológicos, psicológicos, antropológicos e nutricionais. Mas, na verdade, eu coloquei esta pergunta para iniciar um tema que não é exatamente ligado às dietas, mas... Professor, só um minutinho. Parece que tem alguns áudios que estão ligados e estão transmitindo um som que está atrapalhando a aula. Então, queria pedir a atenção de todos para desligarem os sons. Liguem apenas no momento que vocês forem falar. Ótimo. E vocês podem falar a qualquer momento. Eu vejo qualquer momento. Muito bem, ótimo. Então, eu não vou falar exatamente sobre dietas. Eu vou falar sobre um tema que é abrangente e que está intimamente ligado à dieta, que é o desejo. Nós comemos, como a Celisa agora há pouco disse, na verdade nós não comemos, na sociedade em que vivemos atual, nós não comemos por fome. Nós comemos por apetite. Adriana, é o seu áudio, se você puder dar uma olhadinha aí nele. Se você puder fechar o áudio. Aqui também aparece o tempo todo como se a Adriana estivesse falando, mas é algum ruído. Ela precisa fechar o áudio. Há um microfonezinho que, se você clicar em cima, você fecha o áudio, Adriana. Acho que agora... Não. Não, também ainda não. Bom, posso continuar, Cristina? Pode sim, por favor, professor. Tá ótimo. Então, ligado à dieta, e acho que esse é um dos fatores também fortíssimos nessa questão, mas estamos falando de todos os nossos hábitos, não é? Hábitos complexos, como esse do nosso comportamento do homem moderno, está sempre presente o desejo. Nós comemos por desejo, não porque temos fome. É raro quando temos fome. É o desejo que nos orienta. Não é? E o desejo está presente tanto na normalidade do nosso comportamento, como na patologia do nosso comportamento. Não é? E quando o desejo é demais, ele nos enlouquece. Quando ele falta, nós sentimos desejo de desejar. Não é? Então, é algo bem presente em toda a nossa vida. A filosofia, vou pegar como exemplo Schopenhauer, diz que a vontade ou o desejo é o princípio fundamental da natureza, uma força cega, incontrolável, que move o mundo. Se nós analisarmos bem, vamos ver que é verdade. O desejo está presente em todo comportamento humano. E o Schopenhauer ainda prossegue dizendo que o desejo pode nos humilhar de duas formas básicas: negando-nos a realização do nosso desejo, e ele vai dizer, ou pior ainda, deixando que realizemos nosso desejo. É uma fala dele bastante complexo. É importante lembrar que Schopenhauer é um influenciador muito grande
para o surgimento da psicanálise, não é? Da psicologia do século XIX e XX, e até hoje ele influencia muito. E ele diz, olha, o desejo humilha a nós, seres humanos, nós nos tornamos escravos dele, quando realizamos e quando não realizamos, né? A psicologia define o desejo como uma atração positiva pela imagem que se tem de algo. Então, volto um pouquinho à dieta só para ilustrar isso. Se eu tenho uma imagem positiva de um bolo de gengibre, eu vou sentir desejo do bolo de gengibre, quando tenho a imagem positiva de algo. Se eu tenho imagem negativa, também essa imagem vai alterar o nosso desejo. Vejam que sempre o desejo está presente. Ou ele é alterado ou ele é exacerbado. É uma organização de ideias, afetos, palavras. Palavras despertam muito desejo, histórias e significações. Esta definição, associando o desejo ao nosso campo de trabalho, que é a psicologia, nos foi fornecida pela IA no dia de hoje. A IA é muito volúvel. Se você fizer a mesma pergunta 2, 3 dias depois, você obtém uma outra resposta. Então, eu continuei perguntando e ela disse que o desejo pode ser visto como uma força motivacional que impulsa o comportamento humano em direção a um objetivo ou a um objeto que a pessoa considere desejável. Não é? E que existem fatores cognitivos, como formação de imagens, isso foi dito também anteriormente, e expectativas. Sempre o desejo desencadeia dentro de nós uma expectativa relacionada àquilo que desejamos. E os aspectos emocionais, porque é acompanhado por emoções intensas, como anseio, paixão ou até mesmo frustração. Na psicanálise, o desejo é uma busca incessante pelo prazer. Portanto, uma função do id, né? Como bem formulou Freud, né? E todos os psicanalistas. É o desejo de uma movimentação, um deslocamento interno, mental ou físico da pessoa para algo, em busca de algo que está faltando em nós. A psicanálise também vai dizer que o desejo é maleável, ele muda a todo instante, assim como a IA, que eu disse agora há pouco, que muda de opinião, de definição. Também na psicanálise o desejo é maleável e é simbólico, e vai dizer que ele não tem objeto específico. Se nós olharmos para o conceito, dá para entender, mas se nós fixarmos, focarmos naquilo que dissemos até agora, que o desejo está sempre voltado para alguém ou alguma coisa, então tem sim um objeto específico. Agora vamos associar ou ver como é que a neurociência vê o desejo. E a neurociência revela que o desejo é gerado por diferentes circuitos cerebrais envolvendo diferentes neurotransmissores, hormônios e receptores, com destaque para a dopamina e a ocitocina. Então, para a neurociência, desejo é alguma coisa totalmente diferente daquilo que vimos anteriormente, como a filosofia e como a psicologia define. O desejo está relacionado a um núcleo, vou falar dele daqui a pouco, e que creio que todos nós, psicólogos, psicoterapeutas, precisamos conhecê-lo, precisamos saber dele, que é o núcleo accumbens, e o córtex pré-frontal,
que é responsável pelas funções cognitivas superiores. Alguém disse antes aí que o desejo, que a dieta não dá certo, não tem sucesso por causa da falta de autocontrole. Esta é uma função cognitiva superior exercida pelo lobo pré-frontal. O Lieberman e o Long escreveram esse maravilhoso livro sobre a dopamina, a molécula do desejo. E é um livro muito fácil de ser lido, muito gostoso, e vai explicando com conhecimentos da neurociência, com conhecimentos da neurofisiologia, até mesmo da fisiopatologia, né? Como a dopamina gera em nós desejo e também nossos vícios e patologias. Então, a dopamina... Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, pergunte, sim. Professor, o senhor falou da questão da dopamina. Para pessoas que têm transtornos, por exemplo, como déficit de atenção, que tem um córtex pré-frontal menor, né? Já nasce com ele menor. Como fica essa questão do desejo, por exemplo? É a Adriana que está perguntando? Não, eu sou a é Ana. A Ana, Muito bem. Ana, é claro que um lobo frontal que seja menor, ele vai ter processos de compensação. O cérebro humano é muito hábil nisto e muito plástico, tanto que se fala de plasticidade cerebral. Ele consegue realocar as suas funções para poder exercer o controle o melhor possível sobre todos os processos e fenômenos que aconteçam dentro dele. Então, nesse sentido, o lobo frontal vai ter aí outras áreas e zonas de apoio para que ele possa processar o controle sobre o desejo de uma forma normal. Ele não fica, o indivíduo não fica, a pessoa não fica sujeito à patologia. Não? Obrigada, então, professor. Nada. Pode perguntar à vontade, Ana, foi muito boa a sua pergunta. Então, esse neurotransmissor é o que está ligado, a dopamina está ligado às sensações de prazer. Toda vez que nós sentimos algum prazer sobre alguma coisa, toda vez que nós sentimos a nossa libido, toda vez que sentimos motivação, toda vez que a gente se recompensa com alguma coisa boa, como, por exemplo, na alimentação, nós temos a presença da dopamina. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, é esse conhecimento adicional ao conhecimento que nós já temos da psicologia. Porque, infelizmente, no currículo da psicologia, nós não estudamos muito sobre o funcionamento do cérebro. Nós aprendemos apenas sobre os conceitos psicológicos, talvez um pouquinho dos filosóficos sobre os fenômenos. Então, voltemos para isso. Estávamos falando que em todas as nossas sensações de prazer, de libido, quando sentimos motivação para alguma coisa e quando sentimos o desejo de recompensa, está presente a dopamina. E, se formos pensar, é isto que os nossos clientes precisam de nós. Não só nós próprios, né? Isso caracteriza o nosso comportamento, como também os nossos clientes, né? Nos procuram por conta de alguma sensação de prazer que não estão tendo ou que estão tendo em demasia, como, por exemplo, na alimentação, nas compras e tal. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A libido, problemas com a libido, com a motivação ou com formas de recompensa, pensando aqui, por exemplo, no uso de drogas, alcoolismo e etc., medicamentos e etc. Mas a dopamina, esta molécula tão importante, também está presente
nos processos cognitivos, portanto, toda vez que estamos pensando, no momento agora, vocês e eu, estamos todos nós aqui, Ana Maria e todos, bastante dopaminizados, porque estamos com processos cognitivos atentos à compreensão, não é? E a dopamina ajuda a melhorar não só a memória, mas a aumentar o foco e a concentração. E agora eu quero contar um detalhe que nós realmente não aprendemos na psicologia. É que, na verdade, nós precisamos tanto da dopamina para todas essas funções mencionadas acima, mas a concentração de dopamina no sangue das pessoas saudáveis varia entre 50 e 100 picogramas por mililitro. E talvez a expressão vocês não tenham ouvido falar, mas picograma por mililitro é uma unidade extremamente pequena, que significa 1/1.000.000 de um grama. Então, vamos parar aqui um pouco para ouvir isso bem. Os nossos desejos são produzidos por um centro dentro do nosso cérebro, que eu vou mostrar esse centro daqui a pouco, mas que se utiliza de um neurotransmissor chamado dopamina em uma quantidade extremamente pequena, 1/1.000.000 de um grama. Um mililitro é 1/1000 de um litro. E o picograma por milímetro é uma unidade que expressa a concentração de uma substância em um líquido que é equivalente a 1 trilhão de um grama. Então, é ínfima a quantidade de dopamina que a gente precisa para os nossos processos psicológicos, que todo ser humano precisa para o processo psicológico. A gota de água, por exemplo, tem 0,05 gramas, que são 5 centésimos de uma grama. Eu não sei se vocês me deem um feedback. Vocês conseguem ver daí? Eu vou ver se consigo. Vocês estão vendo aqui um conta-gotas? Sim. Estão vendo? Ótimo. Então, por favor, concentrem aí. Vou precisar da dopamina de vocês aí agora, bastante concentrada, porque eu vou pressionar aqui para que caia apenas uma gota. Caiu. Vocês viram a gota caindo? Sim. Sim, ótimo. Pois bem, 5 centésimos de uma grama, ou 1 trilhão de gramas, é o picograma muito, muito, muito menor que uma gota, o que nós precisamos de dopamina para ter os nossos desejos, as nossas funções cognitivas, a nossa libido, tudo que dentro de nós e no nosso mundo psíquico tem um valor tão grande. Vocês estão vendo essa figura do nosso cérebro. A dopamina ela é produzida aqui, na área tegmental ventral, e encaminhada para o núcleo accumbens, ao qual me referi agora há pouco. Esse núcleo accumbens é que transforma a dopamina em desejo e se comunica com o lobo frontal aqui, que a Ana agora há pouco se referiu a ele, não é? Então, a dopamina produzida na área tegmental ventral aqui é encaminhada, conduzida para o núcleo accumbens, e o núcleo accumbens transforma essa dopamina em desejo
e encaminha para o lobo frontal, que é responsável pela liberação disso para o comportamento ou não, ou a supressão disto. É um trabalho orquestrado por esses 3 centros. Lobo frontal, exercendo controle e organização da realização do desejo. O núcleo accumbens, produzindo o desejo. E a área tegmental ventral gerando a dopamina que nós precisamos para os nossos desejos todos e para as nossas funções cognitivas. Então, na neurociência, não existe desejo sem a presença da dopamina, da ocitocina e da serotonina. Serotonina também é produzida nos intestinos. Portanto, dopamina e ocitocina são produzidas pelo cérebro humano. E quando esse circuito se faz da área tegmental ventral para o núcleo accumbens e para o lobo frontal, para o giro pré-frontal, nós então dizemos que se forma o circuito chamado de recompensa. A informação que está sendo elaborada pelo cérebro deve encaminhar-se para outros centros, para outras áreas, como córtex central, parietal, para outros que vocês podem estudar com bastante calma, e eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas toda a informação que chega ao cérebro, ela deve, idealmente, ser encaminhada para processamento em todas as áreas do cérebro. Quando essa informação, então, chega aqui ao lobo frontal e fica presa nele, nós falamos, então, que o sistema de recompensa cerebral está bloqueado, ele está em looping. E vou contar um pouquinho, vou voltar a isso daqui a pouco, mas vou contar um pouquinho de como esse sistema de recompensa cerebral, que é o responsável por formar os nossos hábitos, vícios, as nossas compulsões, como é que ele foi descoberto. Isso foi já nos anos 50, porque o núcleo accumbens é uma pequena região do cérebro que está localizada alguns centímetros atrás dos nossos olhos e é conhecido como sendo o centro do prazer. Eu disse antes, a área tegmental ventral produz a dopamina e envia para o núcleo accumbens, ele transforma a dopamina em prazer. E a dopamina é uma dessas estruturas muito, muito, muito importantes para o sistema límbico, né? Que é onde as nossas emoções são elaboradas. A descoberta de Olds e Milner, lá nos anos 50, é muito interessante. Eles colocavam um eletrodo na área do prazer, portanto, lá nessa área do cérebro onde está o núcleo accumbens. Era um eletrodo fininho, bem sensível, e emitiam ali, direto no núcleo accumbens, um estímulo elétrico. Quando eles colocavam o ratinho nesta posição aqui da direita, portanto, nessa plataforma, e o ratinho via uma alavanca aqui no lado esquerdo, e ele tentava atravessar para lá, se ele conseguisse pressionar a alavanca, ele recebia um estímulo de prazer no núcleo accumbens. Só que aqui os pesquisadores colocavam uma tela eletrificada. Ou seja, o ratinho que estava aqui, quando atravessava para receber uma gratificação de prazer, através da pressão na alavanca, ele passava por uma
tela eletrificada e recebia choques elétricos. Os primeiros recuaram, mas logo depois eles tentavam novamente 2, 3, 4 vezes. Depois de algumas tentativas, eles suportavam o choque elétrico desta tela eletrificada só para poder chegar aqui na alavanca e receber um estímulo de prazer no núcleo accumbens. E eles ficavam frenéticos quando eram colocados nesta caixa, porque eles queriam era chegar aqui e receber um estímulo que desse prazer e satisfação para eles, portanto ligado ao desejo. A frenética busca pelo prazer a qualquer custo, ela até hoje caracteriza a nossa sociedade, né? Se o lobo frontal, como dissemos agora há pouco, após a pergunta da Ana Cavalcante, se não contiver, não parar a secreção, a descarga de dopamina do núcleo accumbens, nós vamos automaticamente, involuntariamente, infringir em regras básicas do comportamento e podemos nos perder no vício e na compulsão. Então, mais uma vez, para a gente ficar bem gravado, após a produção de dopamina, ela vai para o núcleo accumbens, que transforma isto em desejo, envia para o lobo frontal. E o lobo frontal tem que exercer sobre esse desejo um autocontrole, como disse no início eu quero me lembrar, esqueci o nome dele, foi quem falou do autocontrole logo no início. Não sei se foi o Matheus. Matheus. Ou o Matheus, eu acho. Fui eu. Foi você, né, Matheus? Eu falei. Não, o Marcos, né? O Marcos Antônio. Isso. Desculpe, o Marcos Antônio falou disso. Isso. Então, se o lobo frontal não contiver aqui o impulso que vem do núcleo accumbens, esse desejo pode se transformar, se for aqui totalmente descontrolado, em vício e em compulsão, e dá origem aos diversos vícios que temos no nosso comportamento social. Por exemplo, o de beber, né? A juventude bebe agora, não a juventude, mas também a população brasileira consome menos nicotina, que é um vício, e que gerava um prazer, e bebe agora mais, consome mais álcool. Isso tudo é um descontrole, se caracterizar como vício, um descontrole do lobo frontal. Então, nós temos na clínica diariamente muitas pessoas que vêm com esse comportamento regulativo do núcleo accumbens com o lobo frontal perturbado, não é? Transtornado. Alguém. Eu acho que agora é a Mariângela que está com o áudio aberto. Olá, Mariângela, tudo bem? Tudo bem, desculpe. Ótimo. Por favor, isso, obrigado. Então, assim, é aí, então, que há necessidade de um controle do impulso do desejo que é desencadeado pelo núcleo accumbens. Nós praticamos psicologia e pouco sabemos desse sistema regulatório. E o que é que nós temos? Pessoas que são obesas na nossa clínica, né? Pessoas que são obesas, que estão viciadas em bebida, outros em trabalho, outros em compras, né? A Ana Maria tem especialidade no controle do impulso de comprar, que com o evento da compra pela internet virou uma epidemia, né? Ela faz isso no Hospital das Clínicas, agora está pausando. A compulsão por sexo, o apego excessivo também está ligado a isso, a uma falha no lobo frontal para controlar o desejo. Drogas,
jogos, atividade física, TV, celular, agressão, toque, tudo isso está ligado a um descontrole no sistema de recompensa. Ou seja, o impulso vem, o lobo frontal não consegue conter e ele volta novamente para dentro do sistema límbico, sobretudo para o núcleo accumbens. E o que faz? O núcleo accumbens, recebendo o estímulo, produz mais prazer ainda, mais necessidade de prazer. Então, desculpe, mais necessidade de prazer. Isso quer dizer que vira aqui um looping entre os estímulos e respostas desse núcleo accumbens, com a participação também do hipotálamo e do lobo frontal. Então, aumenta o desejo de prazer. Por isso que nós precisamos cada vez mais do objeto do desejo, se nós não tivermos o autocontrole ou o controle do impulso, se o cérebro não funcionar de uma forma eficaz. Então, a dopamina é a causa de todos os nossos impulsos, em nós seres humanos e nos nossos pacientes. E a avidez insaciável pode ser uma verdadeira fonte de tortura, porque nos impede de viver o aqui e agora da nossa vida. Essa avidez insaciável se impõe ao desejo de regulação, à capacidade de regulação, e com isso ela nos impede de viver o momento presente da existência. Ela também influencia nossas atitudes em todos os âmbitos da vida, e isso explica o que podemos fazer. A terapia é a medicação, a terapia é um ótimo dispositivo para alcançar um equilíbrio entre desejo e satisfação. Eu vou pular essa parte de níveis elevados de dopamina, também dos níveis baixos de dopamina, porque eu gostaria ainda de abordar o outro tema. Bom, desejo é, assim, um tema de trabalho da psicoterapia. Seja qual for o problema que o nosso cliente tenha, sempre está presente o desejo. E o núcleo accumbens, o funcionamento do núcleo accumbens, do lobo frontal, é tema de trabalho da neurociência. Só que um não existe sem o outro. Ou seja, a neurociência precisa da psicoterapia para poder se desenvolver. E uma psicoterapia sem conhecimento de neurociência é uma psicoterapia pobre. Ou seja, falta a ela uma parte importante, já que ela trabalha com esses hábitos, vícios, comportamentos. Nesses dias de grande calor, a gente sabe o que é, né? Este alimento tão gostoso que é o sorvete, que é muito, muito carregado de gorduras saturadas, mas que é tão gostoso e que nos coloca no dilema, na posição de uma decisão se devemos desfrutar dele sim ou não. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o polo anexo a isto e sobre um tema anexo a isso, que é sobre a tristeza, alegria, felicidade e bipolaridade. Ocorre que há uma área cerebral para onde confluem os segmentos neurais do sentimento, os segmentos neurais do sentimento de dor emocional e de tristeza, que está localizado numa área vizinha ao núcleo do prazer e da alegria, portanto, vizinha do núcleo accumbens. Elas estão muito próximas, estão localizadas na base do cíngulo anterior.
que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês verem que eles são muito próximos um do outro. Quando, e aí é onde nós pouco sabemos disso, quando ocorre casos de saturação no sistema nervoso, ocorre também uma queda abrupta de um outro neurotransmissor chamado endorfina na região do sofrimento, não é? E o indivíduo começa a responder com prazer. É interessante isso e soa bastante conflitivo. Mas todos nós conhecemos esse fenômeno em nós próprios. Sentimentos de felicidade e infelicidade, eles se alternam constantemente. Vocês devem conhecer o Gibran, Khalil Gibran, que é aquele poeta árabe que diz que quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, está chorando por aquilo mesmo que constituiu vosso deleite. Ou seja, ele nada entendia de neurociência, mas ele falou nesta frase, nesta estrofe, que tristeza e alegria se alternam de uma forma automática e involuntária dentro de nós. Aqui temos o giro do símbolo anterior. É esta região aqui. Vejam, aqui nós antes apontamos a região do núcleo accumbens, lobo frontal e aqui o giro do símbolo anterior, onde o núcleo da tristeza está alocado. E quando, então, a rede neural totalmente interligada desses dois núcleos, portanto, da tristeza e do prazer, um núcleo, uma rede neural, uma malha neural intercomunicante, quando elas, então, estão saturadas por estímulos em uma área, ela descarrega na outra, mudando totalmente o nosso humor, as nossas sensações. A tristeza, dessa forma, se torna alegria. E a alegria pode se tornar tristeza. Eu me pergunto se isso, então, seria aquilo que os psiquiatras vão chamar de bipolaridade. Essa alternância de humor que ocorre automaticamente, involuntariamente, no nosso sistema nervoso. O Cyrulnik diz que não se pode viver a vida fugindo da infelicidade, ou seja, aquele que se sente constantemente infeliz, ele busca a felicidade. E o cérebro produz alegria quando estamos saturados de tristeza. E gera tristeza quando estamos excessivamente alegres. A gente conhece estas expressões populares, ouvimos isso com muita frequência, né? Está tudo dando tão certo que o ruim vem por aí. Eu nunca me senti tão feliz. A espera de que o humor, o bem-estar vai mudar para o contrário da alegria. Há o ditado que diz: quem chora hoje, sorrirá amanhã. São ditados populares que parecem que entendem desses fenômenos que a neurociência descobriu, que estão dentro do nosso cérebro e que são ligados ao sistema nervoso. E a gente diz que se ficar melhor, está tão bom, está tão gostoso que se ficar melhor, estraga. É como se nós pudéssemos prescrutar a rede neural dentro do nosso cérebro e perceber-se que, qualquer hora, ele muda por vontade própria. Não é? Então, se ficar melhor, estraga. O Victor Hugo, que dizia que a melancolia
é a felicidade de estar triste. E Horácio dizia: chorar constitui um certo prazer. Claro, os dois núcleos estão interligados, profundamente interligados, são vizinhos. E olha, vejam, como todos eles são vizinhos. Eu grifei aqui, são vizinhos intercomunicantes. Deixa eu voltar aqui rapidamente. A rede neural, não é altamente intercomunicante dentro do nosso cérebro. E é por isso que esses fenômenos acontecem. Então, aqui nós temos, nesta região do nosso cérebro, temos o núcleo da tristeza, o núcleo do prazer e o lobo frontal responsável por controlar isto, sendo que o núcleo da tristeza, quando saturado, quando é ativado em uma intensidade muito grande, ele descarrega os impulsos no núcleo do prazer. E com isso a gente muda de humor, muda automaticamente de humor. É mais ou menos assim como a gente conhece na psicologia, com essas figuras de Rubin. Ora nós vemos o vaso, ora nós vemos as duas fisionomias. E o tempo todo elas se alternam. Nós podemos até fixar em uma figura, mas não eliminamos a outra. Ela vai para a posição de fundo. Portanto, a tristeza se transforma em prazer, o prazer se transforma em tristeza, não é? E isso constantemente se alterna dentro de nós. A saciedade cerebral é controlada pelo hipotálamo, que também é ali vizinho, e são os hormônios de saciedade que indicam a leptina e a grelina, que indicam quando é hora de parar de comer. Eu falo isso, eu voltei a isso por conta da minha pergunta lá no início de por que as dietas não têm sucesso, porque o nosso desejo ele é muito volúvel, ele é instável, né? Além de comandar o desejo, o hipotálamo de comandar o desejo de comer, ele regula direto ou indiretamente também a temperatura, a sede, a fadiga, o sono, a criação de vínculos com outras pessoas e a própria libido. Claro, a libido que se constitui no núcleo accumbens. Eu estou chegando ao final e queria dizer que o hipotálamo é também vizinho, este que controla todas estas questões, todos esses processos que mencionamos aqui, ele é também vizinho do núcleo accumbens, do giro singular anterior, do lobo frontal e, para aqueles que conhecem um pouco a teoria de estresse, da hipófise. Então, todo este núcleo aqui é o gerador das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e dessa luta insana que o cérebro tem. Eu vou retirar a palavra insana, dessa luta intensa que o nosso cérebro tem para poder construir uma vida psíquica estável e confortável para a nossa vida. Então, a neurociência nos mostra que sempre existe uma causa corporal associada ao comportamento emocional. Psicoterapia sem estes processos cerebrais não existe. E nós, psicólogos, psicoterapeutas, precisamos entender um pouco mais deles para poder entendermos os nossos pacientes e as dificuldades que têm em superar os seus vícios, os seus hábitos, as suas compulsões. Acho que esse é o último slide, diz ele,
eu coloquei para exatamente enfatizar o efeito da psicoterapia. Quando um cérebro produz a relação intensa no cérebro do nosso cliente, mas isso vale também para nossas relações interpessoais, surge um campo estimulatório especial em, pelo menos, um de nós, ou seja, no terapeuta ou no cliente. E quando surge esse campo estimulatório diferenciado em ambos, a terapia tem sucesso. A terapia, a intervenção tem sucesso. Se vocês têm interesse nesse estudo interdisciplinar da neurociência e da psicologia, nós vamos oferecer em breve no Instituto de Psicologia e Logoterapia um curso sobre psico, neuro, endócrino, imunologia. Vocês podem obter mais informações no Instagram, Dr. Esdras Vasconcelos, sendo que Vasconcelos é com 2 L's. Convido vocês todos a olharem a programação do curso, porque ela está voltada exatamente para isso que tentamos hoje colocar aqui para vocês, né, sobre neurociências e psicoterapia. Eu abro agora as questões que vocês possam ter. Vou sair aqui dos meus slides e voltar para a sala para que possa ver e conversar com vocês. Cristina, abrimos agora as perguntas. Professor, né, por toda essa brilhante palestra, né, o que nos incentiva realmente a fazer o curso do professor, que em breve estará aí divulgado. Como ele disse, todo o psicoterapeuta precisa da neurociência. Então, vamos lá, pessoal. E nós agora queremos ouvir vocês. Quais são aí os pensamentos, as dúvidas, né? O que é que o professor nos inspirou durante essa 1 hora aí de palestra? Obrigada, hein, professor? Um prazer, um grande prazer. Trazer essa outra parte que a gente não aprende com muita frequência na faculdade, né? Há muitos estudantes de psicologia aqui presentes. Estou vendo também a Anabel está ali, que estuda psicologia, não é? Temos a Maria Tereza entrou e a Maria Ângela também entrou, não é? Está presente na sala. A Maria Ângela trabalha com a psicoterapia corporal. Acho que ou não ficou claro ou as conexões não conseguiram ser feitas, ou está tão claro assim que eu posso ir tomar a minha cerveja nesse calor, porque o meu núcleo accumbens já se manifestou. Vou falar, Esdras. Oi? Posso falar, Esdras? Sim, claro, Tereza. Quando você trouxe aquela frase, né, popular, que as pessoas dizem assim, está tudo tão bom que alguma coisa ruim pode acontecer, eu relacionei com aquilo que nós falamos na abordagem junguiana. Quando Sim. a pessoa está com a sua híbris desmedida, que ela fica lá no alto, né, toda inchada, logo depois tem a queda. Tem uma queda para compensar essa desmedida. Sim. E o Byton falava que quando assim acontece uma coisa muito boa, muito boa, para você pensar um pouquinho de uma coisa ruim, para não ficar naquela híbris. Então, exatamente quando eu isso. estava falando tudo isso, né, desse movimento alto, baixo, tristeza, alegria, né, cair, né, me lembrou disso na abordagem junguiana. Sim, as belas aulas do Byton, quando ele mostrava isso bem claro, né? Quer dizer, há uma certa incapacidade em todos nós de sermos
plenamente felizes. Yeah. E parece que o sistema nervoso percebe que se estamos muito felizes, ele próprio, segundo a neurociência, ele próprio cria um caminho para o núcleo da tristeza, para poder diminuir o campo estimulatório. Achei muito bonito isso que você está dizendo, né? Porque o nosso cérebro funciona dessa forma e o que Jung trouxe também nesse sentido, né? Portanto, uma briguinha de amor no casamento, no namoro, é necessário. Até se a gente não fizer isso e for eternamente pacífico, o cérebro o sistema nervoso vai tratar de arranjar uma briga aí para poder diminuir a intensidade da alegria. Isso. Portanto, quando um paciente diz, eu e minha mulher nunca brigamos, eu vou usar a palavra mentira. É mentira. Então, o sistema nervoso dele está bloqueado, não funciona. Bela observação. Mas concordo, Tereza, muito bem colocado, e lembrou bem do Byton. E uma coisa agora que não é bem assim uma contribuição, mas a hora que você falou do ratinho, que ele passa, né? Ele passa todo aquele sofrimento para aquela gota de prazer, na minha cabeça veio assim, como ele é masoquista. Sim, porque nós já classificamos e achamos que ele só... Não, mas ele paga qualquer preço para poder chegar no prazer. E vai atrás da água, né? E vai atrás da água também. Isso que a gente trabalha o tempo todo, um ano com ele. Eu acho que tem que falar um pouco mais alto para poder, então, ouvir, porque eu acho que ficou baixo. No meu curso, nós tínhamos isso desse condicionamento, mas não de machucar o ratinho nessas... Pois é. Na minha época tinha o ratinho branco, a gente ia lá, cuidava dele, punha na caixinha, fazia todo esse experimento no comportamental, né? Mas não ele sofrer tanto assim. Sim, agora dá para entender por este caminho uma Cracolândia, né? Eles são capazes de fazer qualquer coisa para poder chegar ao prazer do crack. O ratinho, ele procurava água, né? Porque ele ficava com muita sede, e aí a gente trabalhava com o escuro e a luz, né? E a escuridão. E ele então sabia que quando acendia a luz ele corria, né? E ia atrás do estímulo, né? Da sede, matar a sede dele, né? Sim. A água era importante. Né? Que era o que dava prazer. Né? Mas não tínhamos choque. Eu também não tinha. Quando eu estudei, isso já tem 32 anos, não tinha também esse choque aí. No nosso não tinha a luz e a escuridão, porque eu me formei em 72, né? Então eu tive essa parte de comportamental em 69, 70. Então ele batia na barrinha e você dava um leve choque e aí ele ia embora. Se ele batia, você podia dar água. Então, você tinha o reforço contínuo, intermitente e extensão. A gente tinha um leve choque. Sim. E, às vezes, eu falo que tem pacientes que são semelhantes ao ratinho na fase intermitente. Sabe? Você nunca sabe se vai chegar no outro, e o outro vai dar um tapa ou não. Então, aquilo fica sempre dependente, aquele relacionamento, né? Sim. E isso... você pode desdobrar para várias outras situações, né? Quantas vezes a pessoa fica no namoro, no casamento, mesmo levando direto choque, mas há algum desejo, algum prazer aí escondido né? Da consciência, né? E produzido dessa forma, a ativação do núcleo accumbens com o lobo frontal. Isso, com certeza. Eu não sei se a Ana Cavalcante, que antes levantou a questão do lobo frontal, Ana, ficou mais claro durante
ou com a ajuda dos outros slides, como isso funciona? Sim, professor, ficou bem mais claro. Eu consegui dar uma iluminada, né? Porque eu sou estudante iniciante, gente. Então vocês são muito grandes perto da gente, né? No primeiro semestre. Então tem muita coisa que a gente não entende ainda. Mas com o tempo a gente começa a clarear. Mas não é o tamanho do ratinho, viu, Ana? A gente leva choque também na atividade clínica todo dia, mesmo sendo grande. Eu imagino. Mas a profissão é um prazer. Então a gente leva choque, mas tem o prazer de atuar como psicoterapeutas. Essa é a melhor parte, assim. Eu costumo dizer que tá na segunda semana de aula, mas eu tenho certeza que eu acho que é essa área que eu quero seguir, gente, porque é muito prazeroso. Que ótimo, que ótimo. E o futuro precisa de bons psicólogos. Cada vez mais. Cris, tem uma pergunta do Matheus no chat. Pode ler, Tati? Posso. O Matheus colocou assim: a partir de pensamentos sobre a sociedade, como a tecnologia também está afetando o dia a dia. Professor, você tem algum pensamento sobre o que será essa projeção do futuro, tendo como foco a ideia de autocontrole? Obrigada, Tati. Muito bom. Matheus, uma pergunta muito boa. Realmente isso já aparece na clínica diariamente, as pessoas com dificuldades, com conflitos, em estabelecer um autocontrole saudável para as grandes tentações. Uma delas, eu não estou aqui com o meu celular, mas uma delas é o diabólico celular. Né? Isso é um instrumento do diabo. Se a gente pode usar a expressão dos pastores. É o seguinte, o celular veio trazer um hábito viciante na população. E hoje já desde as crianças, tudo agora é feito, o futuro é todo pelo celular. Isso é diabólico porque tirou de nós toda a alternativa de comportamentos, de opções. Você hoje coloca a impressão digital e ali você tem o mundo à sua disposição. Então, o futuro, do ponto de vista da tecnologia, é altamente controlador e dá a nós muito pouco espaço para o autocontrole. Né? Isso é preocupante. Eu não sei, eu digo sempre que se houvesse um candidato político que só tivesse um ponto na sua plataforma política, que é abolir o WhatsApp, abolir o celular, ele teria o meu voto, porque isso virou uma epidemia tecnológica. Não é mais utilidade apenas. É que todos nós nos viciamos pelo prazer que dá comunicar-se através de um WhatsApp. Grupos de WhatsApp, então, é uma dor de cabeça, é um conflito tremendo. Isso toca dia e noite. E estamos somente, Matheus, no início de um comportamento viciante, compulsivo, que a sociedade desenvolveu nos últimos tempos. Eu não sei se é por aí que você havia perguntado, Matheus, mas talvez você próprio possa colocar o que você pensa sobre isso. O Matheus, só um minuto, o Matheus tem o bom hábito de escrever ainda, porque... Bom, quem perguntou? Professor, o Matheus respondeu no chat a sua pergunta. Desculpe, eu não consegui ler. Ele disse, respondeu sim, já fiz graduação com tecnologia. Então ele sabe do que estamos falando. Sim. Depois apareceu também, muito bom, obrigado, Matheus. Apareceu depois também uma pergunta.
Eu ia perguntar, professor, e desculpe se a pergunta não. Mas me veio em mente, quais são esses impactos, né, da tecnologia a longo prazo na exposição precoce de telas, no desenvolvimento cerebral das crianças, professor? Andréa, bem próximo daquilo que o Matheus sugeriu com a pergunta dele, é tão viciante que foi preciso uma lei federal para conter o uso do celular e de iPads nas escolas, porque isso tira totalmente o foco das crianças e, naturalmente, que o interesse delas estava muito mais em mandar o WhatsApp e receber o WhatsApp para os amiguinhos e para os grupos do que na matéria em si. Muito mais. Então, na criança, se isso não for regulado, né, nós temos 3 netas que sabem já, como pequenas, manipular bem o celular. Se não sabem, exatamente simulam tão bem que a gente tem a impressão de que elas sabem já estabelecer a comunicação. Então, é muito difícil porque já se tornou vício, e um vício tecnológico. O nosso cérebro produz substâncias de prazer no uso da tecnologia. Esdras, Sim, gostaria Celisa. de falar. Ontem ou anteontem, eu estava num táxi aqui em Brasília e o motorista estava escutando notícias aqui de Brasília e aí saiu essa notícia que 2 alunos na rede, como é que a gente fala? Sem ser a rede privada. No ensino aqui, né? Como é que fala? Popular, não sei. Bom, rede pública, né? Do ensino. Rede pública, sim. Rede pública do ensino. 2 alunos atacaram uma professora do ensino médio. Atacaram uma professora porque a professora impediu que eles ficassem com o celular durante a aula e tomou o celular deles para eles prestarem atenção. Então, depois ela entregou. Esses alunos atacaram essa professora. Então, eu estava lá no táxi, eu falei, gente, mas que incrível. Aí o rapaz falou até onde que era, mas eu não guardei, porque eu sou novata aqui em Brasília. Mas é incrível isso, né? E eu vejo meus netos pequenininhos também, 2 anos, 4 anos, já encantados. Os pais até colocam as crianças para verem filminho, o que for, para que as crianças fiquem quietas, né? Então é incrível. Pois é, mas já se tornou compulsivo. Exato. É um vício a caminho da compulsão. Exato. Né? E aí está o perigo, exatamente nessa evolução. Se o lobo frontal, nosso lobo frontal e o lobo frontal destas crianças não forem educados a ter grande controle sobre a tecnologia, nós vamos ter problemas muito sérios de comportamento no futuro. Não? Correto. É prazer demais. Isso mesmo. E tem uma questão importante também em relação às telas para crianças, influencia muito na escrita. Eu tenho 2 filhas, a minha mais velha tem 6, a mais nova tem 5, e as 2 estão em fase de pré-alfabetização. E elas escrevem tudo abreviado. KKK, VC. Eu falo, não é assim. Influencia muito, muito. Muito. A língua portuguesa está mutilada, né? Pela linguagem tecnológica.
E é horroroso, assim, você ver os erros de português, assim, que as crianças de 7, 8, 9 anos cometem por conta da internet. O uso abusivo da tecnologia. É muito triste isso. Concordo plenamente, Ana. Sim, muito bem colocado. É isso. Em tudo isso que estamos discutindo e em toda a nossa vida e na vida clínica, o desejo está presente. Se nós tivermos o desejo de controlar essa influência da tecnologia, assim como do álcool, das drogas, da comida, das compras, todos esses desejos que têm um potencial em si de se tornarem vícios, nós então teremos uma vida psíquica saudável. E ela é muito importante, é preciso ter uma vida psíquica saudável para poder estabelecer uma comunicação boa com o cliente e ajudá-lo a sair do vício dele. Do vício que ele traz como um sofrimento para a atividade clínica, para a sua terapia na clínica. Infelizmente, é um iceberg em construção, né, professor? Sim, com certeza. Infelizmente. Gratidão pela aula, foi muito prazeroso estar com os senhores, com as senhoras. Muito Foi uma obrigado. aula incrível, viu? Para o resto da vida, eu vou levar seu ensinamento. Gratidão. Muito obrigado, é um grande prazer. Fico contente que tenha sido uma contribuição complementar aos conhecimentos psicológicos que nós já temos. Esdras, também queria falar, eu estive aí no instituto de vocês, seu da Ana Maria, no Instituto Paulista de Estresse, Psicossomático e Psiconeuro, fazendo curso de especialização. E essa aula de hoje, sua, me faz pensar, nossa, preciso rever tudo o que aprendi com tantos professores aí. E estou feliz de saber que você abriu seu Instagram, vou te seguir e estou esperando o próximo curso no Ipelogo. Parabéns. Só não se vicie no Instagram, pelo amor de Deus, não se vicie no Instagram. Nem no meu. Ok. Modera o seu desejo e modera a sua dopamina. Vai ter que estudar tudo de novo. Ok. Será um prazer, Celisa. Né? Então, nós da BRAP agradecemos a todos vocês e desejamos poder ouvir o senhor muitas vezes ainda, viu, professor? Já nos viciamos. Agora não tem jeito. Nós Muito agradecemos, obrigado. então, a presença de vocês, alunos, e convidamos vocês a conhecerem o nosso site e se associarem. Nós temos aqui muitos conteúdos, muitos ensinamentos para vocês. Então, venham que nós estamos aqui de braços abertos para receber cada um de vocês. Obrigado. Até breve, então, a todos. Muito obrigada, professor, mais uma vez. E que a nossa gravação aí tenha sucesso, porque é inúmero número de pessoas que estão mandando mensagens pedindo a gravação. O evento nem acabou ainda, já estão solicitando. Que ótimo, será um prazer. Obrigada, Ana Maria, foi um prazer enorme tê-la aqui conosco, viu? Um prazer muito grande. Eu agradeço. Obrigada, Tati, pela sua presença, pelas suas ajudas. E obrigado a todos vocês. O Ayrton está querendo falar alguma coisa também? Opa, vamos lá, Ayrton. Sim, a minha área é a área de engenharia, né? Sim. Então, é a transmissão. Eu sou um dos precursores da televisão no Brasil. E naquela época, a gente usava avião para fazer locação das torres, entendeu? Então, a única coisa que a gente podia ver
era através da televisão. Sim. Até a subida de satélite, era tudo feito isso, não tinha essas facilidades que estamos tendo hoje. Sim. Então, graças a essa tecnologia, dá muito prazer e também vicia, entendeu? Porque a gente, às vezes, não faz uso devido da informação. Com certeza. Então, eu gostei muito da aula, agradeço muito aos doutores hoje. Só temos doutores aí. A minha área é engenharia eletrônica, né? Sim. Então, mas eu gostei da aula, me interessei pela a sua entrevista, a sua exposição, que até vou começar também com a minha prima, né? Com minhas primas que estão aí, perguntar algumas coisas e procurar me inteirar nas suas áreas. Foi um prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, primo. Venha sempre. Ah, sim. Não vou perder, não. Ser convidado, eu estarei com vocês também. Agradeço. Obrigada. Gostei muito da exposição, né? Você vê que as coisas pequenas movem grandes coisas. E na eletrônica também é assim. Sim. Verdade. Pessoal, vamos todo mundo abrir a câmera para que a gente possa tirar uma foto e marcar materialmente, não só no nosso coração, esse momento tão especial com a presença aqui do nosso querido professor Esdras. Vamos lá, Tati? Vamos lá. Mais alguém quer abrir a câmera? Então vamos lá. Digam X. Aparece a Ana, do lado do professor. Não foge, não. 1, 2, 3 e... X. Ah, sim, a Ana. Acho que agora com a presença da Ana. Volta, Ana. Aí. Vamos. Uma mulher do lado de um homem é tudo, viu, Ana? Fique sempre do lado dele, viu? Você está querendo falar de desejo, não é, Cristina? O Fanticelli entrou também. Que ótimo. Isso. Muito bom. Pronto. Obrigada. Obrigada. Beijo, uma boa noite. Obrigado pela presença. Obrigada, professor, sempre. Tchau.